Olá, nascido em São Paulo, 41 anos e é casado. Médico psiquiatra formado pela Universidade de São Francisco com especialização em psiquiatria. Para ele, a profissão é seu Ikigai, palavra japonesa que significa força motriz para viver, pois é com a atividade com a qual escolheu para a vida que consegue o seu sustento, exerce a sua espiritualidade e sente que contribuiu de alguma forma para amenizar o sofrimento dos seus pacientes. Hoje ele atua na rede da saúde pública mental de Extrema com a equipe multidisciplinar do Centro de Apoio à Saúde da Família, o NASF, no Centro de Atendimento Fonoaudiológico e Psicológico, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, e no Ambulatório de Homeopatia na atenção básica pelas práticas integrativas e complementares em saúde, PICS. Então vamos conversar com o médico psiquiatra e homeopata, Dr. Rudy Taylor de Brito. Fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Seja bem-vindo, Oscar, tudo bem? Tudo bem, Léo. Muito prazer. Tudo bem. Eu queria começar o nosso bate-papo, né? A gente está no Setembro Amarelo e um mês que se traz para o debate a prevenção ao suicídio. Você é médico psiquiatra que já atuou em hospitais psiquiátricos e hoje atende na rede da saúde mental aqui de Extrema. Como é que você vê a importância dessa campanha? O Setembro Amarelo tem uma importância muito grande, porque fazer uma campanha tem o objetivo de atingir níveis globais. A importância do Setembro Amarelo e o objetivo, né? O objetivo vem da importância, né? É a prevenção de suicídio. Mas como a gente faz essa prevenção? A prevenção ela é feita através de informação, de educação. Mas para educar, você precisa chegar até a população. Então, para você conseguir educar, é preciso criar amplos espaços de diálogo aberto para ir, aos poucos, tirando um certo estigma. Aquele estigma do problema da saúde mental, do preconceito, para que as pessoas sintam-se à vontade para falar sobre o seu problema. Muitas vezes você tem um quadro depressivo, sintomas depressivos, sinais depressivos e sinais que podem estar muito claros, né, que podem ser sinais indicativos de risco de suicídio, como humor triste, desesperança, isolamento social, falta de cuidado pessoal e até discursos a respeito de essa desesperança, né? Você pode observar através do discurso da pessoa. Nada vai dar certo mesmo, eu não vou tentar, indícios, né? Eu não vou tentar e tudo mais. Às vezes nem essa pessoa reconhece isso nela ou as pessoas em volta não reconhecem isso nela. Então, através de uma educação, de uma sensibilização, você pode educar as pessoas em volta para reconhecer isso e ensiná-las a acolher essa pessoa que indica, que mostra esses sinais, né? E ao ponto dela poder se sentir segura e acolhida para falar sobre isso. E a partir desse momento você previne, porque essa pessoa ela fica mais próxima de poder se tratar. Isso sendo falado pela mídia, isso sendo falado através dos serviços de saúde, na sensibilização dos próprios funcionários da saúde, né, dos nossos colegas de trabalho, isso vai se espalhando, isso pode causar, né, ter uma abrangência global. E esse objetivo é também de se perdurar, porque não é uma coisa que pode ficar restrito ao mês de setembro. Sim. Precisa ser já um procedimento, e as pessoas... É contínuo, né? Isso, e as pessoas aprendendo isso, elas ficam alertas como, vamos dizer assim, um sinal de apendicite no hospital. Né? Então, isso pode diminuir
muito os índices de suicídio, né? E das tentativas de suicídio, que são cerca de umas 10 vezes maiores do que o suicídio mesmo, que chega, vamos dizer assim, de uma forma, entre aspas, a pessoa consegue um sucesso no suicídio, entendeu? Que não se chama de sucesso, mas acontece Sim. mesmo. Oscar, quando se fala em depressão, se pensa naquela pessoa que não tem mais vontade de viver. Mas a depressão ela pode vir de forma mais leves, né, e tão desgastantes e perigosas quanto, como é o caso da distimia, que é leve, mas é crônica, e que a pessoa segue sua vida aparentemente de forma, entre aspas, normal. Qual é a atenção que se deve ter nesses casos e como é o tratamento errôneo ou a falta de tratamento pode interferir na vida e no bem-estar dessa pessoa, Oscar? Bom, nós vamos falar de quadros depressivos, né? Nós temos os quadros depressivos leves, moderados, graves, e esses graves podem vir a ter sintomas que nós chamamos de sintomas psicóticos, que eles podem tanto ter sintomas parecidos com uma esquizofrenia, né? Mas aí seria um quadro muito grave, né? É o grave do grave, né? Os quadros leves, eles muitas vezes podem ser reativos a alguma coisa. Então, você tem um luto, esse luto pode se prolongar um pouco, você tem uma perda ali de alegria, uma perda de energia para fazer as coisas, e aí você trata com psicoterapia, pode haver uso da medicação ou não, né? Fazer uma revisão de vida, tudo. A distimia já é geralmente uma situação em que a pessoa não tem às vezes tanto uma coisa que deflagra, mas já é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais triste. Um pouco mais leve. Isso, mas tem uma tendência a ser mais triste, às vezes mais mal-humorado, né? Se você fala assim, nossa, vamos dizer, aquele personagem do Felipe Xavier, o Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho eu considero meio como um distímico, né? Mas ele tem aí uns mecanismos de defesa psicológicos que permitem que ele não afunde numa depressão, né? Mas mal-humorado e tudo mais. Sem um tratamento adequado, isso pode infligir com um impacto negativo, né? Então a pessoa acaba às vezes podendo ser demitido de emprego, não tem tanta amizade, vive mais isolado, e isso pode vir a se tornar mais grave. Importante esse esclarecimento. Queria te fazer uma pergunta. Acaba sendo irônico, mas a expressão de louco todo mundo tem um pouco. Fala um pouquinho sobre isso. Isso já é uma coisa antiga, né? Sim. Já é e tem até aquela expressão, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. Na minha opinião, assim, nós como seres humanos, nós temos uma tendência a querer nos encaixar em alguma classificação diagnóstica, né? Uma grande parte das pessoas, né? Então, acabam até olhando para nós psiquiatras e para os próprios psicólogos e imaginando, né? Eles estão me analisando, o que ele acha que eu tenho e tal, né? Você acha que eu tenho tal diagnóstico? E é uma expressão também que é muito usada assim para justificar alguma atitude que a pessoa possa ter impulsiva, né? Ou alguma característica específica. Não, eu gosto de virar a chave daquele jeito, né? Eu vou lá conferir a porta, né? Se nós formos ver, todos nós temos alguma ponta, alguma característica pequena de algum transtorno mental, que na verdade é definido como transtorno mental porque tem vários critérios, né? E torna-se transtorno, a palavra transtorno, porque traz prejuízo para a vida da pessoa, né? E quando eu atendo os pacientes, eu costumo tentar fazer com que eles se vejam mais como seres humanos, né? Então, importante. Não tanto como só alguém encaixado em vários critérios diagnósticos, né?
Porque muitas vezes a pessoa pode estar evoluindo com um quadro depressivo, um quadro ansioso, né? Mas ela tem todo um lado humano em que ela pode aprender na vida, em que ela pode estar inserido numa sociedade de uma maneira mais leve. Né? E aí é muito importante psicoterapia também, para trazer um conhecimento pessoal e trazer uma capacidade de superar dificuldades. Né? Oscar, sempre existiu uma polêmica acerca dos tratamentos que eram realizados nos hospitais psiquiátricos e que seguiam uma metodologia ultrapassada. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Ao longo do tempo, evoluiu a terapêutica dos tratamentos em saúde mental. Os grandes hospitais psiquiátricos do passado, né, como não havia muitos recursos, né, e também não se falava tanto na questão da humanização, né, acabavam sendo, vamos dizer assim, um lugar meio para você depositar uma pessoa, né? Porque como você não conseguia uma melhora através de uma terapêutica mais moderna, Abrir a mão. você acabava deixando lá para não trazer um desconforto para dentro de casa, para a sociedade, né? Falando um pouco de história da psiquiatria, muitos hospitais psiquiátricos eles derivaram das santas casas, porque no início a palavra hospício era como se fosse uma hospedaria, né? Tinha a ver com hospedaria. E no início era uma hospedaria para viajantes, né? E aí isso formou-se as Santas Casas, e aí através da Igreja Católica, e depois os hospitais psiquiátricos acabaram se derivando disso, né? Existiram os hospitais psiquiátricos que eram mais... tinha essa questão de depósito, tudo, como aquele livro lá do Holocausto Brasileiro. Mas outra boa parte dos hospitais psiquiátricos, eles foram assumidos por grupos espíritas. E não tinham tanto perfil assim, como esse perfil de depósito, né? Eu já trabalhei em dois. Um era o Hospital Seara, lá de Americana, que infelizmente, por falta de recursos, a última notícia que eu fiquei sabendo é que ele iria encerrar as atividades. E o outro hospital que eu trabalhei foi o Instituto Américo Bairral, que fica em Itapira, no interior do estado de São Paulo. Que é bastante conhecido, né? Que é bastante conhecido, que até hoje tem funcionamento e tudo, né? É um hospital muito grande. Lá no Instituto Bairral houve um acompanhamento científico de evolução dos tratamentos, né? E ao longo do tempo, agora falando da parte farmacológica, tudo, essa evolução permitiu que você conseguisse tratar esses pacientes e tirá-los do hospital. Hoje em dia, né, a nossa sociedade ela acaba não sendo tanto uma sociedade do equilíbrio. Nós vivemos entre extremos, né? Extremos políticos, extremos de ideologias, extremos tanto de tratamento e tudo mais. E o que nós temos hoje de um certo problema na saúde mental é a escassez dos leitos psiquiátricos. Por quê? Porque muitas vezes existem casos mais graves em que existe risco, tanto risco de suicídio quanto risco de heteroagressividade, e nessa heteroagressividade pode haver um homicídio, né, que muitas vezes você precisa de um leito psiquiátrico. Sim, essa intervenção, né? Uma intervenção, essa pessoa precisa, né, de um acompanhamento que pode ser feito num hospital geral, que possa ter uma enfermaria de psiquiatria, e fazer essa intervenção para depois sair e ser acompanhado pelo serviço de saúde mental do município, ou particular, conforme for. E existe essa escassez. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas é dificílimo você conseguir
Um leito. uma referência. Referência. Né? Nós lá no CAPS, nós temos muitos problemas com isso, porque nós temos que fazer um trabalho muito integrado com o pronto-socorro municipal, de que eles consigam dar conta de um paciente grave que está ali. E nós tentamos fazer uma melhora mais rápida para que esse paciente possa, num segundo momento, passar os dias no CAPS, no que a gente chama de tratamento intensivo, depois à noite, pernoita no hospital, para num terceiro momento, mantendo o intensivo, ele poder voltar para casa. E é um trabalho muito delicado, né? Como o pronto-socorro municipal não é um hospital psiquiátrico e não tem enfermaria de psiquiatria. Não né? tem estrutura, né? Não tem estrutura, porque a enfermaria de psiquiatria seria para um hospital, vamos dizer, um hospital regional, geral, né? Às vezes acontece o paciente fugir, né? E aí é um rebuliço para ir atrás, para a gente conseguir encontrar, né? E não tendo uma referência de um lugar para a gente enviar, né? Sendo muito difícil isso, é um trabalho que posso chamar de hercúleo. Você define a sua profissão como o seu ikigai, em que pode tirar o seu sustento, além de exercer a sua espiritualidade com o que escolheu para a vida. Conta um pouquinho mais sobre isso daí, Oscar. Então, eu não sou muito versado a respeito do ikigai, eu sei de uma maneira superficial, mas quando eu li um pouco sobre isso, eu falei, nossa, acabei chegando nisso sem saber, né? Porque você tem que unir, diz que você, para ocorrer esse equilíbrio, você une uma atividade que possa te sustentar, que você goste de fazer e que você sinta que você faz algo pela humanidade. Né? Então eu me encontrei na área da saúde e dessa forma de agir, de atuar na psiquiatria. Oscar, uma outra pergunta. Você, além de psiquiatra, você também é homeopata. Como é que você percebeu que a homeopatia ela colabora com a psiquiatria e como é que você decidiu unir essas duas coisas? Conta um pouquinho dessas duas experiências de sucesso nesse sentido. Bom, eu descobri a homeopatia, acho que com 14, 16 anos, porque depois anos depois eu uni a causa ao problema que eu tive, né? Eu era estagiário de uma escola de inglês em Bragança Paulista. Onde você mora atualmente, né? Isso, né? Eu moro em Bragança desde os 12 anos. E lá, no período de férias da escola, os estagiários, a gente tinha que limpar as prateleiras da biblioteca. E eles davam um veneno para a gente limpar as prateleiras da biblioteca. Era um veneno para inseto. E a gente punha lá e limpava tudo, não estava nem aí se tinha... Bem coisa para estagiário mesmo. Bem coisa para estagiário. Depois futuramente eu contei pro meu pai falou, meu Deus do céu. Isso porque anos depois o meu pai trabalhou com uma empresa de dedetização, né? Aí meu pai falou, o que eles estavam dando para vocês? E aí nisso eu desenvolvi uma conjuntivite alérgica, uma alergia nos olhos, ficava muito vermelho e coçava muito. E eu fui oftalmologista, usei diversos colírios antialérgicos e toda a época de tempo seco que a gente está vivendo agora voltava. Aí um dia eu falei assim, não aguento mais, o que eu vou fazer? Né? E aí eu lembro que eu peguei o caderninho da Unimed, do convênio, falei assim, o que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou nessa homeopatia aqui. Sabe quando você olha assim? Vou nessa homeopatia e fui no médico homeopata. Fui lá sozinho, com 16 anos de idade. Naquela época você não tinha aquela coisa hoje em dia que muitos adolescentes têm de pedir pro pai para qualquer coisa, né? Fui lá sozinho. Tinha que tomar as rédeas mesmo. Né? Peguei a bicicleta, fui lá, coloquei a bicicleta na sala de espera, a secretária deixou. O médico me atendeu, Dr. Mauro Kirpel, né? Se ele estiver ouvindo, foi por causa dele que eu fiz homeopatia depois. Se tornou homeopata.
E me fez várias perguntas, tudo tal, começou a me medicar e nunca mais. Nunca mais tive nada. Fiquei com aquilo na cabeça, conversei com ele nas consultas e aí depois eu decidi ser homeopata. Só que quando eu fui fazer a escolha, quando eu terminei a residência, eu fui dar uma olhada, olha, não tem concurso para homeopata, não tem plantão para homeopata, então eu preciso primeiro me sustentar um pouco para depois fazer. Para poder optar, né? E aí eu fui fazer a psiquiatria, com a qual eu me identifiquei muito na faculdade. Na união das duas coisas, eu vejo que a homeopatia é uma forma de tratamento, e é um raciocínio um pouco diferente da medicina alopática, mas que também se casa com a medicina alopática, através das pesquisas recentes. E que é uma ferramenta terapêutica importantíssima. Sim, com certeza. Que qualquer especialidade médica pode usar. Tanto os especialistas quanto os generalistas. E essa é a ideia de se incluir a homeopatia, né, na minha prática. Que o que eu noto é que o uso de homeopatia, né, primeiro, nos casos leves, muitas vezes melhora de uma maneira impressionante, sem precisar de medicamento psiquiátrico. Muitas vezes você tem uma melhora de uma certa conduta do paciente e em algumas vezes você consegue fazer com que o paciente ele tenha um insight. O que é o insight? É o cair a ficha. Que às vezes num processo de psicoterapia demora muito tempo. E eu já tive colegas homeopatas que fizeram o curso comigo, que já era um senhor bem mais velho que eu, ele já era psiquiatra, ele era psicoterapeuta. E ele tinha paciência de psicoterapia e ele notou que, assim, ele conseguiu medicar com a homeopatia e esses pacientes tiveram um insight em psicoterapia que estavam há um tempão e não ia tendo, né? Então você vê melhora de sintomas, você vê melhora muitas vezes de condição geral de saúde e de uma forma que você não vá ter efeitos colaterais. Perfeito. Então essa união Contribuiu casou muito bem. Oscar, você atua também na rede de saúde pública de Extrema, no CAPS, o CAFP e no NASF, além do PIX. Como é que funcionam esses atendimentos e como é que a pessoa que precisa de ajuda pode receber o tratamento adequado pela rede? Bom, o CAPS é o local onde são atendidos os casos mais graves, né? Então, qualquer um pode chegar ao CAPS e pedir um acolhimento. Nesse acolhimento, ele vai ser atendido por um profissional, que não necessariamente sou eu, ou os outros dois Algum membro da equipe, psiquiatras, né? Não sou eu, nem um dos outros dois psiquiatras. Nós temos lá o Dr. Henrique e o Dr. André. Vai ser atendido por um membro da equipe que geralmente está no plantão do acolhimento. Vai ser feita uma primeira conversa, vão ouvir o problema do paciente e ao ouvir o problema do paciente, dependendo da situação, vai ser feito um planejamento terapêutico. Se for um caso mais grave, que necessita desse atendimento inicial, tudo, vai ser introduzido ali no atendimento inicial do CAPS, muitas vezes passando talvez por uma primeira consulta, para já haver um encaminhamento. Todo acompanhamento pela equipe. Né? Ou encaminhamento para um dispositivo de saúde, que é um local de atendimento com menor complexidade. Depois do CAPS, né, em grau, vamos dizer assim, decrescente de complexidade, você tem o CAFP, que é o ambulatório de saúde mental. O ambulatório é um consultório do SUS. Então, lá eu atendo um dia por semana,
consultas agendadas de pacientes que já estão mais estabilizados, em que eu Então, acompanhamento, né? Isso, e que eu vou acompanhar por lá, estão mais estabilizados, mas eu acho, mas na minha opinião, eles precisam de um olhar mais especializado. Quando esses pacientes já estão com um quadro bem mais leve, tudo, eles são encaminhados para a estratégia de saúde da família, que é o posto do PSF. Cada bairro, cada localidade. Para ser acompanhado pelo médico de família do posto. Uma vez por semana, nós temos uma agenda e aí já entra o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. É uma equipe multidisciplinar. O NASF tem fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo, assistente social e psiquiatra, tem pediatra também, cardiologista, e que faz todo esse acompanhamento. Então, uma vez por semana, nós temos uma modalidade de atendimento que chama-se matriciamento em saúde mental. Algumas pessoas chamam de matriciamento psiquiátrico, mas nós preferimos que seja esse nome porque não tem só o psiquiatra. Envolve outras áreas, né? Não tem só o psiquiatra, né? Então, junto com a psicóloga Luciana, assistente social, a Águida, nós temos uma agenda semanal, nós já temos um itinerário de irmos nos postos de saúde, nos PSFs, e o médico e a equipe do PSF já sabe, então eles levam casos para serem discutidos e também pacientes para serem atendidos pela equipe multidisciplinar. Então ali nesse atendimento, né, que vai ser decidido, vamos encaminhar para algum lugar, para outro, ou a gente pode iniciar o tratamento por aqui, o serviço social aborda do ponto de vista deles, o que precisa ser feito. Tudo mapeamento diagnóstico. O que precisa ser feito do ponto de vista social, psicólogo também, o médico já tem todos os dados de saúde, exames, o que tem sido feito, para a gente fazer esse atendimento em rede, né? O NASF, ele encabeçou também as práticas integrativas. Então nós temos profissionais da área da saúde, os médicos de família, tem médico de família que faz a acupuntura. Eu tenho um horário que eu faço o atendimento de homeopatia, né? E nós temos no NASF uma reunião multidisciplinar uma vez por mês, tá? E na reunião agora de setembro nós vamos falar a respeito da homeopatia, da importância, que meu sonho é ainda incluir um pouco mais e fazer esses médicos de família fazer a pós-graduação. Bacana. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Oscar. Eu queria agradecer a presença aqui. Conversamos com o médico psiquiatra, Dr. Oscar Ruditeiro de Brito. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Campo da Entrevista. Eu que agradeço. Muito prazer. Obrigado. E agradecer também você que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.